Entro aqui na sexta etapa do curso, onde abordarei aspectos processuais de uma maneira rápida, uma vez que o objetivo desse curso não é tratar do direito processual civil especificamente. Então serei breve com relação a esse assunto, mas vendo como que se ele aplicaria aqui na questão relacionada ao tema da apresentação. O que acontece? Vamos ver aqui no módulo 1, que eu falo da influência do Covid nas transações judiciais. Esse aspecto aqui, sim, é importante. Então vamos ver os acordos que foram firmados antes, as transações que foram firmadas judiciais posteriormente ao Covid-19. Então tá, a Organização Mundial da Saúde reconheceu essa pandemia no dia 30 de janeiro de 2020. E aqui as medidas provisórias, o projeto de lei, estão falando na data de 20 de março. Temos o decreto presidencial do dia 6, considerou 6 de março. Mas a partir de que momento é que nós, para as discussões jurídicas, podemos considerar a data da pandemia? Se é o dia 30 de janeiro, quando foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, ou então o dia 20 de março. Sob o ponto de vista do direito internacional, não resta dúvida nenhuma que seja aí a data que foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Depois, cada país vai ter os seus efeitos internos. Então, sob o ponto de vista da possibilidade das transações judiciais elas serem revistas após a pandemia, vamos ver o que diz o Código Civil quando ele fala das transações. Você que está acompanhando comigo através dos slides, vê ali junto, olha, o artigo 849, ele fala: a transação só se anula. Então aqui ele fala da anulação. Então ele diz ali, por dolo, por ou coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Diz o parágrafo único: a transação não se anula por erro a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. Então tá. O Código Civil, ele não está falando que uma transação ela está sujeita à revisão, ela pode ser revista. Diz que ela pode ser anulada e dá em que condições ela pode ser anulada. Então, pelo Código Civil, aqui quando ele fala da transação, e ele diz claramente, só se anula por tais motivos. Coação, por exemplo, não dá margem a outros. Me parece que, com relação à anulação, ele é taxativo. Tá? Agora, com relação à transação, sob o ponto de vista do processo civil, vamos ver como o artigo 505, inciso 1º do CPC, ele trata dessa questão. Tá aí junto comigo com o PowerPoint? Então vamos ver aí. Ó. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Lide é litígio, que as partes brigam, isso é lide. Aqui, para entender numa linguagem popular, salvo. Então diz o inciso 1º, C. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, como aconteceu lá na onerosidade excessiva, na previsão do artigo 478. Trato continuado porque não é o pagamento feito em uma única prestação, ali, à vista. Nesse caso, são em mais prestações. Vamos imaginar que foi feita uma transação por pagamento em 10 prestações, foram pagas 5. Estão restando outras 5 e essas 5, justamente elas deverão ser pagas durante o período da pandemia. Então diz, trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato. Então um exemplo, no estado de fato, olha, a loja da pessoa no shopping center teve que estar fechada. Ou de direito, caso em que poderá a parte, olha o processo civil que interessante, pedir a revisão do que está atuído na sentença. Por quê? A transação, após ela ser homologada pelo juízo, ela tem os efeitos de uma sentença. Então é como se fosse uma sentença. Tá, se ela é considerada, então vamos abrir entre aspas, uma sentença, então aqui o artigo está dizendo que ela pode ser revista quando houver uma alteração no estado de fato ou de direito. Isso significa, então, essa transação pode ser revista. Olha, mas a gente tem alguns problemas, né? Primeiro que a gente já viu, anulada, está fora. Revisão, seria aplicado para revisão, então,
a discussão, o artigo 317 do Código Civil, ele pode rever porque veio um motivo ali superveniente. Tá. Só que daí, vamos imaginar o seguinte, que foi firmada essa transação com 50 parcelas, tá? E o prazo para pedir, para tentar anular aquela transação, para entrar com uma ação rescisória, ou seja, tudo que é prazo para discutir aquela transação que foi homologada judicialmente já passou. Eu não estou falando aqui na vara de família, no direito de família que a gente já viu com relação à questão de alimentos, que ele tem lei específica, artigo específico, a capacidade de quem vai pagar, a necessidade de quem vai receber, a situação diferente. Aqui, que ali no direito de família cabe a revisão ou cabe a exoneração, que nós já vimos aí no curso. Aqui era, por exemplo, uma dívida que deveria ser paga por um empresário a outro, por exemplo. Pode agora ele querer rever esta transação, que foi firmada judicialmente, foi homologada? A questão é bastante discutível. E já digo para vocês, na Itália, não com o Covid, mas essas transações já foram discutidas no passado e havia um posicionamento para os dois lados. No final, acabou prevalecendo a possibilidade delas serem revistas. Aqui no Brasil, com certeza nós teremos também entendimento dos dois lados com relação a essa questão. E um problema difícil, veja, no direito nós temos alguns problemas que são bastante complicados. E esse daí é um, porque o artigo aqui ele diz que vai poder ser revisto. É tudo uma questão de interpretação e de convencimento do juiz. Então, essa questão vai ser afunilada, vai chegar no STJ. Desculpe, o STJ tomará uma posição para quê? Para uniformizar o entendimento entre os tribunais, entre as cabeças dos magistrados, aí por todo o Brasil. Vamos aguardar então, ver o que vai dar essa discussão. Como eu disse, sempre a tendência do Brasil é seguir o que acontece lá fora. Sabe, eles estão muito mais adiantados, como eu mencionei no início da apresentação, essa discussão do fato superveniente é discutida na Itália, da onerosidade excessiva, lá desde 1942, na França há muito mais tempo, e no Brasil é novidade. Então, se eu pego o exemplo da Itália, como eu disse aqui, lá acabou prevalecendo o entendimento sobre a possibilidade. Então, se a gente pega esse referencial, aqui a probabilidade é que também pudesse essas transações serem revistas após que foram firmadas antes. É claro, foram firmadas antes do conhecimento da pandemia do Covid-19. Agora, com relação às transações judiciais que foram homologadas posteriormente ao conhecimento do Covid-19, tomando como causa o Covid-19, elas não poderão, então, ser revistas, porque as pessoas tinham pleno conhecimento da existência desta pandemia. Aí, por causa dela, eu não vejo a possibilidade, então, de haver uma revisão das transações. Cairíamos daí na discussão com relação à anulação, como diz o Código Civil ali no artigo 849. Daí seriam discutidos, por exemplo, se houve dolo, coação, erro essencial, sobraria então aquela discussão. Não a possibilidade de revisão, mas sim a possibilidade de anulação. Então, esse é meu entendimento. Vamos aqui agora então para o módulo 2, tá?